Entramos agora na parte final do curso, onde nós falaremos o meu planejamento financeiro, por onde é que ele começa, né? Como é que eu deixo de ser devedor, como é que eu passo a ser poupador e como investir meu dinheiro para gerar riqueza. Esse é o caminho de um planejamento financeiro. Nós vamos finalizar como deixar de ser devedor e tentar ser poupador aqui nessas últimas dicas. Então, como deixar de ser devedor? O primeiro caminho é entender seu patrimônio, montar teu balanço patrimonial. Entender qual é o teu ativo, qual é o teu passivo, quais são os teus bens e direitos que você tem, quais são suas dívidas, o que, quando você fizer a conta do ativo menos o passivo, o que vai sobrar é a tua riqueza líquida, ou seja, teu patrimônio líquido. Ao mesmo tempo, você vai montar a tua DRE, que é a receita menos todas as suas despesas de um determinado período, no caso, um mês. E você vai ter o resultado dessa DRE. Então, claro que a grande preocupação que a gente tem aí, que já falamos sobre isso, é se a minha DRE e minhas receitas forem menores que os gastos e esse resultado for negativo. Então, como é que eu mantenho um resultado negativo numa DRE? Como é que as pessoas gastam mais do que o que arrecadam? Só há duas formas: ou pegam dinheiro emprestado, ou vão se desfazer de ativos para pagar essas dívidas. Vamos ver o impacto dessas duas situações, dessas duas ações no balanço patrimonial. Então veja, aqui está uma situação que eu forcei do meu saldo ser negativo. Então significa que eu tenho receitas de 3.595, tenho despesa de 3.900 e a pergunta é: como é que eu consegui gastar mais do que o que eu ganho? De onde saíram esses R$ 375? Eles podem ter saído do que a gente chama de empréstimo. Eu fiz um empréstimo para poder pagar esses R$ 375. Então, eu estou pegando uma situação qualquer e tenho que entender bem, para eu poder pagar esses R$ 375 aqui, eu vou fazer o empréstimo. Quando eu faço o empréstimo de R$ 375, então eu vou somar aqui de 375. Eu aumentei o meu ativo de R$ 375. Veja que estou com um patrimônio líquido de menos 54 mil. Agora o meu patrimônio líquido aumentou, né? Ele ficou em 53.625. Eu estou reduzindo o valor negativo. Mas espera aí. Quando eu faço o empréstimo, não entra só 375 aqui não, porque eu assumo a dívida. Então, lá nas minhas prestações e empréstimos, vai entrar também um determinado valor, que não é 375, vai entrar mais do que 375, porque se eu pedir 375 emprestado, eu vou pagar de volta esses 375 mais juros. Eu vou supor aqui uns 450. Quando eu faço isso, olha o meu patrimônio líquido que estava em 54 mil negativo, agora está em 54.075 negativo. Então, toda vez que eu faço o empréstimo, eu estou consumindo o meu patrimônio, que já está negativo aqui. A outra forma de pagar os meus 375, deixa eu retirar aqui os 450 que eu iria pagar aqui, e aqui eu não pedi empréstimo, voltei à condição anterior. Eu tenho R$ 150, e aqui eu tenho minhas prestações e empréstimos, e eu sei que durante o mês eu preciso desses R$ 375. Como foi que eu consegui dinheiro para pagar esses R$ 375? Bem, eu só tinha 150 de dinheiro no bolso. E não fiz empréstimo, não pedi emprestado a ninguém. O que é que ocorreu? Eu tive que vir aqui em alguns dos meus investimentos e retirei esse capital. Então é como se eu chegasse automaticamente aqui nos meus investimentos e retirasse aqui menos 375. Então, o meu investimento aqui, a minha riqueza líquida aqui, o meu patrimônio líquido, ele vai cair desses 375 automaticamente. Eu tenho um patrimônio negativo de menos 54 mil e assim eu estou devendo agora R$ 54.375. É assim que as pessoas caminham, caminham, caminham e só geram dívidas, só geram patrimônio negativo. Quando, na sua DRE, quando as suas despesas e os seus gastos superam as suas receitas. Então não tem como fugir. Como é que eu consigo manter uma situação dessa? De duas formas que a gente viu. Ou eu pego dinheiro emprestado, quando eu pego dinheiro emprestado, entra dinheiro no meu bolso, mas entra uma dívida maior do que o dinheiro que entrou. Então, meu patrimônio líquido vai caindo. Ou eu vou me desfazendo do meu patrimônio. Vou vendendo computador, vou vendendo carro, vou vendendo mesa, vou vendendo meus objetos, meus itens, meus bens, né, pessoais. Então, na verdade, eu estou dizimando o meu patrimônio. E o que eu estou eliminando aqui do meu patrimônio vai aparecer aqui. Vai reduzindo minha riqueza líquida. Tá certo? Mas e agora, Jonas? Eu estou com a riqueza líquida negativa, meu saldo devedor aqui,
o meu saldo devedor, minha DRE está negativa, eu estou ganhando menos do que o que eu arrecado. Não tem saída. A saída é ou eu arrumo outra fonte de renda, ou eu arrumo outro emprego para aumentar minhas receitas, ou eu tenho que entrar aqui e reduzir minhas despesas. E aí não tem como. Após deixar minha DRE positiva, é que eu vou correr aqui, certo? E verificar esse impacto aqui no meu balanço patrimonial para ver se o meu patrimônio está aumentando ao longo do tempo. Então, nessa luta que você vai ter para tornar a tua DRE positiva, isso não quer dizer que eu não vá fazer empréstimos, não, porque você vai olhar, olha, Jonas, muito dos meus gastos, muito do que está mantendo essa riqueza negativa aqui foram vários empréstimos que eu fiz e eles estão remunerados a taxas diferentes. Então, vamos constituir a tua dívida e ver como é que está a taxa de juros em cima da tua dívida. Então, o caminho aqui é esse. Você tem que identificar todas as dívidas que você tem. Se 1, 2, 3, 10, 20, 30, não interessa. Você vai colocar aqui os montantes dessa dívida. E aí você vai ter o total do capital que você está devendo. Você for olhar lá no passivo, você vai ver também esse montante. Esse montante ele tem que estar representado aqui. Então, esse montante aqui, quando você vai ver a parcela percentual de cada dívida dessa, você vai ver quanto é que cada dívida representa em relação ao montante. Então, essa dívida de 2.500 representa 52% do total da minha dívida. Tá certo? Então, o que é que vamos fazer a partir daí? Procurar saber de cada dívida qual é a taxa de juros dessa dívida. E aí eu consigo descobrir que a dívida 1, a taxa de juros é de 5%, de 10%, de 12%, de 8%, de 2,5%. Esse trabalho aqui não é fácil. Já já eu vou dar uma explicação de como chegamos nessa taxa. Mas aqui eu tenho as taxas que estão sendo aplicadas sobre essa tua dívida. Então, se você multiplicar a composição do teu capital em termos percentuais diretamente pela taxa, você chega na taxa relativa. Então, na verdade, quando você soma isso aqui, já dá a taxa que está incidindo direto sobre o capital total da tua dívida. Então, significa, se eu tenho 20% do meu capital, ou da minha dívida, sendo aplicada sobre ela uma taxa de 5%, significa que a minha dívida está aumentando de 1,04% a cada período. Tá certo? Esse valor de 8,13% é importante para que eu possa fazer as negociações. Vamos para o mercado fazer negociações. Colocando essas dívidas aqui numa planilha de Excel, então a partir daqui eu consigo ver o seguinte: minha dívida total 4.790 e essa dívida está sendo remunerada de 8,13%. Isso deve ser ao ano, né? Essa taxa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar no mercado fontes de financiamento ou empréstimos que me emprestem um capital abaixo de 8,13% para eu poder quitar todas essas dívidas. Então eu consigo encontrar num banco uma fonte de financiamento, o gerente me dá de 7% ao ano, né? Já é uma taxa menor do que os 8,13%, e ele disse que pode me emprestar R$5.000. Então você veja, se eu tenho uma dívida de 4.790 e sobre essa dívida eu tenho agindo uma taxa de juros de 8,13%, então se eu pego R$5.000, eu pago esta dívida e a taxa que eu vou ficar pagando é apenas de 7%, eu já ganho 1,13%. Mas olhando mais a fundo, eu percebo o seguinte: essa dívida 1 aqui, ela está sendo remunerada abaixo de 7%. Essa dívida aqui, ela está sendo remunerada abaixo de 7%. Então não tem sentido eu pegar dinheiro a 7% para pagar uma dívida que está sendo remunerada a 2,5% e uma que está sendo remunerada a 5%. Então eu tenho que descobrir só esse montante aqui, das 3 dívidas cuja remuneração está acima dos 7% que eu tenho disponível no mercado. Então eu vou aqui somar, fazer a soma desses 3 capitais, dessas 3 dívidas, né? 3.290. Então, na verdade, eu não vou pegar do banco R$5.000, eu vou pegar emprestado apenas 3.290. Então, vamos atualizar essa dívida aqui agora. Atualizando a planilha, você veja que eu continuo com a mesma dívida, de 4,79%, só que eu peguei R$3.290. A taxa que vai incidir sobre os 3.290 é a taxa do banco, que foi o dinheiro que eu peguei emprestado, não é mais 10%. Então você veja que a taxa que estava remunerando minha dívida era 8,17%, mas quando eu pego esse montante a 7%, a taxa caiu para 6,11%. E já dá um alívio, né? Eu já estou com 2% de ganho aí numa taxa de juros para eu poder pagar as minhas dívidas. E aí eu vou correr lá em cima dos meus gastos, tentar diminuir os gastos para ter uma sobra para poder pagar
o mais rápido possível essas dívidas. Lembrando o seguinte, sempre que você tem uma dívida e ela tem um valor futuro, ou seja, eu vou pagar R$ 1.000, se eu antecipar o pagamento dessas dívidas, pode ser que eu tenha um desconto e tem como calcular esse desconto. Mas o mais comum nesse momento que você chega de finanças pessoais é entender como é que eu chego nessa taxa aqui que está remunerando o meu capital. Então vamos analisar isso. Então eu estou supondo aqui de onde veio aqueles R$ 1.000. Aqueles R$ 1.000 que restam aqui são 5 parcelas de R$ 200. Mas de onde vieram essas 5 parcelas? Isso é o resto de um financiamento de R$ 3.000 parcelado em 29 vezes. Eu dei entrada e parcelei em 29 vezes. E como é que eu chego na taxa de juros aí? Então, claro que a gente tem a tabelinha para fazer isso. Então, aqui eu tenho uma tabelinha onde já faz a conta direto. Se eu peguei R$ 3.000 e estou pagando parcelas de R$ 200 no total de 29 parcelas, a taxa de juros que está sendo cobrada para eu poder dividir R$ 30.000 em 29 parcelas de 200, eu tenho uma taxa embutida de 5%. É por isso que eu consegui chegar aqui, né, nesses 5% dessa dívida de R$ 1.000. É assim que você chega, né, nessa conta. É assim que você determina o valor dessa taxa. Algumas dívidas elas estão bem características e você consegue fazer esse cálculozinho para chegar na taxa. Algumas dívidas já têm essa taxa descrita diretamente, mas mesmo assim desconfia a taxa que é colocada e sim trabalhe com o valor que foi parcelado, o número das parcelas e a quantidade de parcelas para você descobrir a taxa efetiva. Tá certo? Algumas dívidas você vai ter dificuldade de chegar nessa taxa. Esse trabalho aí é um pouco complicado, mas é fácil de você, depois que tiver essas taxas, poder fazer essa análise e descobrir a taxa que está sendo remunerada toda a tua dívida, a taxa geral, ou seja, a taxa relativa. Para facilitar, eu vou mandar um vídeo explicando um pouco de matemática financeira, mas aqui tem uma relação, está na planilha para vocês, onde vocês podem comparar a taxa anual, mensal, diária, como é que eu passo uma taxa diária para mensal e anual, como é que eu tenho uma taxa anual, passo para diária, mensal e anual aqui. Tá certo? Para a gente poder trabalhar com essas taxas, que vêm dos fatores de acumulação do capital. Lembra das taxas equivalentes? É assim que eu chego nessas taxas. Então, a planilha que eu enviei para vocês, que tem lá o cálculozinho da independência financeira e tem esse cálculo aqui da taxa relativa para descobrir um custo médio de uma dívida, eu tenho também esse cálculozinho de como foi feita essas taxas, essas relações entre taxas. Então, vocês vão descobrindo aí essas continhas, como é que eu vou fazer esses cálculos aí, utilizando o Excel. Mas é bom descobrir como é que você faz essa continha na mão. Nem sempre você vai ter o Excel na mão. Como é que eu faço na calculadora essas contas.